Bombando no top 10 da Netflix, vamos falar hoje sobre o golpista do Tinder. Pois é, gente, o golpe tá aí e eu acho que cai quem quer mesmo, viu? Porque aqui a gente tem tanta red flag, tem tanto alerta vermelho, que já indicava que aquilo lá não cheirava bem, que eu fiquei meio chocada com os casos que eu vi nessa produção. Mas nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas estamos aqui para julgar sim esse golpista, e eu vim falar com vocês não apenas sobre esse novo documentário que tá bombando na Netflix, como vim falar também com vocês sobre quais são as principais lições que a gente aprendeu aqui com esse golpista israelense. Pega a sua bebida favorita, pega o seu snack, senta do meu lado, que o papo vai ser muito bom. Vem! Fala, meus queridos, aqui é a Rafa Gomes, muito feliz de ter vocês aqui no meu canal. Se essa é a sua primeira vez, seja mais do que bem-vindo, porque aqui a gente sempre vai mais a fundo naquilo que você adora assistir na Netflix e na TV e nas outras plataformas de streaming. Então, se você quer ir além, não gosta de conteúdo raso, tá afim de um pouquinho mais, essa é sua casa. Então já chegue, se inscreva no canal, me acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no @RafaGomes e no TikTok, no @RafaGomesC. E é claro, pega o seu snack que a gente vai conversar sobre o golpista do Tinder. Produção dirigida pela Felicity Morris e que acompanha aqui casos de mulheres que acreditaram em um falso milionário que ostentava uma vida de muito luxo, tanto no Tinder como também no Instagram, mas que na verdade vivia às custas de golpe atrás de golpe. Era quase como se fosse uma pirâmide, sabe esses esquemas de pirâmide? Só que aqui era a pirâmide do golpe, porque esse cara se aproximava das mulheres, vinha com um discurso todo romântico, todo polido, todo apaixonado, pagava uma passagem aí pra ela num jatinho particular, no primeiro encontro já pegava suas informações também de passaporte e a partir dali, ó, era 24 horas, 48 horas, uma semaninha de conquista para meses de golpes financeiros. Pois é, gente, esse é um documentário que eu vou ser bem sincera, foi difícil de assistir pra mim nos primeiros 40 minutos, porque eu fiquei indignada do começo ao fim. Tenho certeza que se você assistiu, você partilha desse mesmo sentimento, mas a minha maior indignação é como essas mulheres que foram vítimas cederam muito facilmente para esse cara. E eu não tô falando de ceder na parte financeira, não. Eu tô falando de ceder na parte amorosa, gente. Sabe, eu não sei se são pessoas que tiveram uma certa criação e não foram ensinadas a ter uma certa desconfiança em relação a todo mundo, mas eu não sei se é porque eu morei sozinha, muito jovem, com 21 anos eu já estava morando em outro país, estava trabalhando, então eu tinha uma certa desconfiança em relação a praticamente tudo ao meu redor. E eu me colocando naquela situação, eu me compadecia muito por elas, então meu coração doía muito, mas eu senti uma indignação do tipo: você conheceu esse cara num aplicativo de relacionamento, você viu uma meia dúzia de fotos dele no Instagram, isso fez o seu olho brilhar, porque era um cara bem sucedido financeiramente, ao mesmo tempo que também era um cara bonito. E aí, na primeira situação que você tem com ele, você mal conhece essa pessoa e você aceita viajar com ela no jatinho particular dela. O cara poderia, primeiro de tudo, ser um sequestrador. Ele poderia ser um cara que, sei lá, faz tráfico de pessoas ou algo do gênero. Eu nem sei se eu poderia estar falando essas palavras aqui, mas ele poderia muito bem ser esse tipo de pessoa que pratica crimes horrorosos com mulheres. Muito antes de pensar em golpe financeiro, a minha cabeça já estava assim: gente, nunca faça um rolê desse com uma pessoa que você sequer conhece. Fotos do Instagram não significam nada. E essa é a nossa primeira lição em relação ao golpista do Tinder. Parece uma lição meio óbvia, mas eu acho que o que aconteceu com essas mulheres e com tantas outras que foram vítimas desse homem, mas que preferiram não participar dando entrevistas, eu acho que assim, pelo que a gente vê nesses casos, mais do que nunca é importante a gente dizer isso, fazer um alerta. Nunca passe informações de passaporte, CPF, RG, dados pessoais para uma pessoa que você acabou de conhecer. Não interessa se ela vai te dar uma viagem de primeira classe para, sei lá, Ilhas Maldivas. Não aceite. Quando a esmola é muito grande, o santo desconfia. Todo mundo ouviu essa frase em algum momento da vida, seja da boca da mãe ou da boca da vozita. Então, leve em consideração esse super conselho histórico e não aceite esse tipo de demanda.
Agora, ao longo do documentário, a gente vai vendo outras situações também, que ele é um cara que se apropria da fraqueza emocional dessas mulheres. Eu não digo fraqueza no sentido de traumas pessoais dela, não, mas ele reconhece as suas vítimas como mulheres carentes. Isso acaba sendo uma fraqueza dessas mulheres nas mãos dele e ele usa isso a favor, contando pequenos segredinhos, se aproximando rapidamente dessas pessoas. E aí a mulher que já se encantou pelo primeiro contato, que foi uma viagem internacional, e desfrutou um pouquinho da falsa riqueza dele, na cabeça dela é um cara rico, um milionário que não tem com quem contar e que se afeiçoou por ela e encontrou nela uma espécie de porto seguro. E aí a mulher já vai cedendo mais e mais. Aí outro aspecto que a gente acaba aprendendo com o golpista do Tinder é justamente sobre a questão emocional. Cuidado com a forma como você se posiciona emocionalmente diante de um estranho. Você quer sair no encontro? Você é livre para fazer isso, mas considere todas as prerrogativas, porque muitas vezes o que as pessoas dizem que são nas redes sociais, elas não são. Às vezes pessoas que nós conhecemos vendem vidas belíssimas nas redes sociais e no final do dia tá aí ou com um casamento muito ferrado ou com dívidas grandiosas pagando de rica. Então assim, se pessoas que nós conhecemos e amamos vivem essa duplicidade nas redes sociais, você acha que um cara que você nunca viu na sua vida não pode viver também? Então leve isso em consideração, homens e mulheres. Cuidado com a forma como vocês se entregam emocionalmente em primeiros encontros com pessoas que vocês nunca viram na vida, cujo círculo de amizades vocês também não conhecem. Porque antes, né, a gente normalmente saía com pessoas que faziam parte de círculos de amizades desconhecidos. Hoje é gente do Tinder que brota, sabe sei lá de onde, e de repente cai na sua vida e talvez você possa estar se envolvendo em uma grande enrascada. Outra coisa que eu achei muito legal que a gente viu nesse documentário, legal no sentido de interessante, é a forma como essas mulheres acabavam entregando demais sem ele mesmo pedir. Quando você está se relacionando com uma pessoa, é importante você manter a privacidade da sua família o máximo que você puder, porque você não sabe se você está diante de um possível criminoso, seja uma pessoa que cometeu crimes terríveis ou sei lá, algum tipo de estelionato. Então assim, toda vez que você vai se relacionar com alguém, é importante você manter em mente que informações pessoais como seu próprio endereço ou até mesmo endereço da sua família, contatos da sua família, todas essas coisas são importantes permanecerem em sigilo, justamente para que você não arrisque a sua vida e também, é claro, não coloque a vida dos seus entes queridos em risco. E a gente vê aqui que esse é um cara que a partir do momento que ele já conseguiu tudo que ele queria e ele foi descoberto por essa vítima, ele começa a ameaçar a família dessas pessoas. E gente, eu imagino que assim, esse é um caso que a gente viu ganhando um documentário. Eu fico imaginando quantos outros casos a gente não encontra aí perdido no Tinder, né? E é claro que a culpa não é da rede social, mas é importante os usuários permanecerem atentos, porque todo mundo, gente, é desconfiável até que se prove o contrário, quando a gente está falando de pessoas que você não conhece. Então mantenha isso atento. E eu acho que o documentário acaba sendo realmente também esse manual de como se relacionar no mundo virtual, porque nos ensina que certas coisas são fundamentais a gente manter. Uma delas é privacidade, um certo distanciamento emocional nos primeiros encontros e também, é claro, uma visão alerta sobre com quem você está se relacionando. Sempre desconfie até que se prove o contrário, como eu falei. E falando tecnicamente, eu adorei a forma como o documentário é estruturado, mostrando 3 histórias paralelas e como elas não apenas se completam, mas também se complementam, criando uma narrativa que vai escalonando diante da audiência. E esse é um documentário que realmente tem um clímax muito bom, que segue um clímax narrativo como se fosse uma espécie de ficção, mostrando o ápice do golpe e como as nossas protagonistas aqui, as nossas heroínas, conseguiram desmantelar esse golpista diante de tudo que elas já tinham sofrido, desde prejuízo financeiro como prejuízo emocional. Então é um documentário que chega a um determinado ponto, você tem a impressão de que ele já entregou tudo que tinha para entregar, mas aí entra uma terceira
figura aqui que acaba não apenas mudando um pouco mais a nossa visão em relação às personagens, mas dando também uma visão um pouco mais ampla, mais madura e também uma visão completa sobre esses casos. Então é um documentário muito atraente e eu entendo porque esse documentário foi parar no top 10, porque eu entendo que o gênero documental não é para todo mundo, eu sempre falo isso para vocês, mas esse é o tipo de documentário que é realmente cativante para todo tipo de gente. Porque se você gosta de uma boa história e gosta de uma história com boas reviravoltas também, o documentário O Golpista do Tinder tem tudo isso para te envolver com personagens que também faz com que você se importe com elas. E é por isso que eu também fiquei muito nervosa no começo do documentário, porque a minha vontade era de pegar essas meninas pela mão e falar assim, gente, olha, tem coisa básica que você não pode fazer, como entregar seu documento para uma pessoa que você não conhece. Isso aí você aprende em casa quando você é criança. Mas de qualquer forma, a gente enxerga a luta dessas mulheres como mulheres que precisavam de algum apoio emocional e que eram as pessoas erradas no lugar errado. Essa é a grande verdade. Eu não falo pessoas certas, porque eu não acho que existe pessoa certa para levar um golpe. Elas eram as pessoas que realmente estavam num estado talvez de um pouquinho mais de fragilidade emocional e que se tornaram presas fáceis para esse homem. E o documentário tem um desfecho que, assim, é de dar nos nervos, mas também é um desfecho muito bom, que obviamente que eu não vou te contar porque eu quero que você assista essa produção, se até agora você não assistiu. E é, no fim do dia, uma produção que é didática. Eu acho que é isso que a gente tem que dizer em relação ao Golpista do Tinder. É um filme didático que nos lembra que a gente tem que ter muita atenção todas as vezes que a gente vai se relacionar com alguém por meios virtuais. Não importa se essa sua relação vai ser uma relação profissional, emocional ou, é claro, de amor, uma relação amorosa. Não interessa qual é o tipo de relação que você está prestes a iniciar com alguém pela internet. Tenha sempre em mente todos os pontos que a gente aprende nesse documentário e que eu citei aqui para vocês, para que vocês possam não apenas se relacionar de forma sábia, mas para que vocês também não se tornem presas fáceis na mão de pessoas trambiqueiras. O Golpista do Tinder, obviamente, está lá na Netflix para você assistir. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like. Se você não gostou desse vídeo, dá o seu like também, viu? Porque se você não gostou, você não viu meu vídeo direito. E já me acompanhe lá no Instagram, no @RafaGomes, e no TikTok, no @RafaGomesC. Um beijo, a gente se vê na próxima. Tchau!